Olá, eu sou o Gabriel Teixeira e eu vou falar sobre benchmarks no contexto da computação, né? Bom, primeiro que benchmark, ele é o ato de comparar a performance ou desempenho relativo de um sistema computacional através da execução de um ou de vários programas nesse sistema, né? Nós avaliamos o desempenho e a performance desses programas quando nós executamos eles e a partir desse desempenho, dessa execução, nós conseguimos dar uma valoração que diz se, por exemplo, um processador é melhor ou é pior do que outro para executar a mesma tarefa, né? A finalidade de um benchmark é conseguir comparar de modo equivalente o desempenho de diferentes componentes executando testes padronizados, né? E benchmarks são necessários, pois, devido à complexidade dos sistemas computacionais, às vezes uma peça de hardware, como uma placa de vídeo, ela pode ser do mesmo modelo, pode ter o mesmo fabricante e ainda assim ter um desempenho, sei lá, de 10% ou até mais de variação na mesma tarefa. E isso acontece por muitos fatores, né? Isso pode ser devido à energia, umidade, temperatura, o sistema operacional que está rodando nessa máquina. Bom, tem muitas coisas que influenciam o desempenho de peças de hardware, têm um funcionamento muito complexo, e é por isso que geralmente, né, computadores eles podem ter variações ao ligar, por exemplo, pois o sistema operacional desse computador ele executa vários processos ao mesmo tempo, né? E aí depois de algum tempo o computador ele reduz o número de processos que estão sendo executados ao mesmo tempo e aí a máquina acelera. Por exemplo, um benchmark que foi feito numa máquina imediatamente na inicialização, então 10 minutos depois, podem dar resultados totalmente diferentes. Assim como durante a execução de um programa, você pode ter momentos que vão ser mais exaustivos para o computador do que outros, né? Ao rodar um jogo, por exemplo, você pode ter um momento que o jogo está necessitando mais da placa gráfica, em outro momento não, como quando você estiver na tela de execução de personagem, de seleção de personagem, e realmente jogando o jogo, né? Isso aqui é um gráfico, né, que foi feito um benchmark a partir do jogo de computador Hitman, lançado em 2016, e ele é usado como comparação, né, para diferentes processadores. Isso aí é um benchmark de quadros por segundo e, como você pode ver, temos ali a resolução e os quadros por segundo executados nesse jogo, né? A resolução é de 1920 por 1080 pixels e o gráfico está na configuração ultra detalhada, né? Como você pode ver, é, em média, né, o número de quadros por segundo médio varia bastante e, por exemplo, de uma para outra, e o mínimo ele também varia. Então, assim, máquinas computacionais elas são muito complexas e é necessário que o benchmark seja feito do jeito correto, assim, com o mesmo sistema operacional, com a mesma memória RAM sendo usada. Tudo isso é uma questão importante quando você vai comparar duas máquinas diferentes, né? Então, bom, é isso. Tchau, tchau. Olá, eu me chamo Pedro Vinícius de Araújo Pereira e eu vou apresentar sobre SPEC CPU. A SPEC, a Standard Performance Evaluation Corporation, é uma organização sem fins lucrativos responsável por benchmarks que avaliam o desempenho e a eficiência energética do sistema de computador. Ele é composto por 43 benchmarks distribuídos em 4 suítes distintas. O SPEC Speed 2017 para inteiros e pontos flutuantes, o SPEC Crate 2017 de inteiros e de pontos flutuantes. O SPEC CPU 2017 oferece uma visão abrangente do potencial de processamento de um sistema. Mas o que torna a SPEC CPU 2017 verdadeiramente especial? Já que ela teve já 5 versões. No caso, a 2017 é a quinta versão. O que deixa ela verdadeiramente especial são as suas inovações no campo de otimização de desempenho. Estamos interessados em técnicas como perfilamento dinâmico, que nos permite simular programas monitorando sua execução em tempo real, utilizando estruturas avançadas de instrumentação binária dinâmica, como Valgrind, PIN, Dynamo Hill, entre outros. Podemos aprimorar significativamente o desempenho dos sistemas. O SPEC CPU 17 contém um conjunto de suítes de uso intensivo de CPU para medir e comparar o desempenho de computação intensiva, estressando o processador, o subsistema de memória e o compilador do sistema. E aí tá as 4 suítes que foi dito anteriormente.
No contexto da Spec CPU 2017, estamos interessados em perfilamento dinâmico, que é simular um programa monitorando sua execução. Pode-se usar uma estrutura de instrumentação binária dinâmica, o DBI, como por exemplo Valgrind, PIN, DynamoHill e etc. É também importante dizer que sobre as otimizações direcionadas por feedback, dos FDO, compiladas em duas fases. Na primeira fase, o compilador adiciona uma instrumentação para monitorar a execução de um programa. E aí está o exemplo do código, do comando. Na segunda fase, o compilador é alimentado com informações coletadas em tempo de execução. E aí está o comando para se utilizar. O perfilamento dinâmico, o Dynamic Profiling, é uma técnica fundamental no campo da análise de desempenho de software. Consiste em monitorar a execução de um programa em tempo real para coletar dados sobre seu comportamento durante a execução. Em resumo, o Spec CPU 2017 não é apenas uma ferramenta de benchmark, ela é uma janela para o futuro da computação intensiva, com sua história rica em inovação e suas técnicas avançadas em otimização. Ele continua a impulsionar o desenvolvimento de sistemas poderosos e eficientes e confiáveis. Meu nome é André Felipe e nós vamos entender como o Space CPU 2017 funciona na prática, analisando tanto o Space Int quanto o Space FP. Então, com o Space Int avaliamos a capacidade de cálculo como os números inteiros de um processador, certo? Após configurar o ambiente de teste e executar os benchmarks, compilamos os resultados em uma pontuação de referência como comparar o desempenho, certo? Já o Space FP, avaliamos o desempenho em tarefas de ponto flutuante. Seguimos um processo semelhante com configurações e execuções do backmark e compilação dos resultados para obter uma pontuação de referência, ok? Em resumo, o Spec CPU 2017 fornece de maneira eficaz avaliar o desempenho de processadores em diferentes tipos de cargas de trabalho, certo? Em uma ferramenta valiosa para profissionais e pesquisadores que buscam entender e otimizar o desempenho de sistemas computacionais.